Se você acordou hoje sentindo que está cansado de lutar, se você abriu os olhos e por alguns segundos desejou que as coisas fossem diferentes, então este vídeo é para você. Porque existe algo que ninguém fala sobre a jornada da vida. Nós fomos ensinados a acreditar que todo esforço gera resultado imediato, que toda oração recebe resposta rápida, que toda semente plantada floresce rapidamente. Mas a realidade não funciona assim, e talvez a maior prova de fé não seja continuar acreditando quando tudo está dando certo. Talvez a maior prova de fé seja continuar caminhando quando você não consegue enxergar para onde está indo. Existem pessoas que estão assistindo este vídeo agora e carregam uma dor silenciosa. Elas trabalham, elas se esforçam, elas tentam ser fortes, elas tentam manter um sorriso no rosto. Mas por dentro existe uma pergunta constante: quando a minha vez vai chegar? Talvez essa seja a sua pergunta. Talvez você esteja dando o seu melhor no trabalho e ninguém reconheça. Talvez esteja lutando para sustentar sua família. Talvez esteja tentando reconstruir sua vida depois de uma perda. Talvez esteja orando há meses por algo que ainda não aconteceu. E aos poucos começa a surgir uma sensação perigosa. A sensação de que Deus esqueceu você. Mas escute com atenção. O agricultor não desenterra a semente todos os dias para verificar se ela está crescendo, porque ele entende uma verdade fundamental. As transformações mais importantes acontecem longe dos olhos, debaixo da terra, no silêncio, no invisível, e talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Você olha para a sua vida e vê apenas espera. Mas Deus pode estar vendo preparação. Você vê atraso, Ele vê amadurecimento, você vê portas fechadas. Ele vê perigos dos quais está protegendo você. Você vê silêncio. Ele vê construção. Muitas vezes queremos chegar ao destino sem passar pela preparação. Mas quem não está preparado para receber, também não está preparado para manter. Pense nisso. Quantas pessoas alcançaram aquilo que desejavam e perderam tudo logo depois? Porque o caráter ainda não estava pronto. A mente ainda não estava pronta. O coração ainda não estava pronto. Existe uma frase de Andrew Carnegie que diz: a pessoa que adquire a capacidade de assumir total controle da própria mente pode tomar posse de qualquer outra coisa a que tenha direito. Isso significa que as maiores vitórias começam dentro de nós, antes da mudança acontecer ao redor, antes da porta abrir, antes da oportunidade surgir, antes do milagre se manifestar. Primeiro acontece uma transformação interior, e talvez seja exatamente essa transformação que Deus está realizando em você neste momento, mesmo que você ainda não perceba. Existe uma passagem bíblica que traz uma verdade poderosa. Romanos 8, 28 declara: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não apenas as boas, as difíceis também, as lágrimas também, os atrasos também, as decepções também. Aquilo que hoje parece um obstáculo pode estar se tornando uma ponte para o futuro que você ainda não consegue enxergar. E aqui existe algo que pode mudar sua forma de ver a vida. Nem toda estação foi criada para produzir frutos. Algumas estações existem para criar raízes. E raízes não aparecem. Ninguém aplaude raízes, ninguém vê raízes. Mas quando a tempestade chega, são elas que sustentam a árvore. Talvez você esteja vivendo uma fase de raízes. Uma fase silenciosa, uma fase difícil, uma fase que ninguém entende. Mas isso não significa que você está parado. Isso significa que está sendo fortalecido. Marco Aurélio escreveu: o impedimento à ação faz avançar a ação. O que fica no caminho torna-se o caminho. A dificuldade não é necessariamente o fim da sua história.
pode ser justamente o instrumento que está moldando a pessoa que você precisa se tornar. Por isso, não desista. Não desista por causa de uma semana difícil. Não desista por causa de um mês complicado. Não desista porque as respostas ainda não chegaram. Você não sabe o que Deus está organizando nos bastidores da sua vida. Você não sabe quais portas estão sendo preparadas. Você não sabe quais encontros estão sendo alinhados. Você não sabe quais livramentos já aconteceram sem que você percebesse. Mas uma coisa você pode saber: se você ainda está aqui, se ainda consegue respirar, se ainda consegue ouvir estas palavras, então sua história ainda não terminou. Existe propósito para a sua vida. Existe valor dentro de você. Existe um futuro que ainda não foi revelado. E talvez o maior erro seja medir a própria vida pelo capítulo que está vivendo agora. Porque nenhum livro é definido por uma única página. Nenhuma história é definida por um único capítulo. E sua vida também não será. Talvez hoje você esteja cansado. Talvez esteja frustrado. Talvez esteja com medo. Mas não permita que uma fase temporária faça você esquecer uma verdade eterna. Deus não abandona aquilo que Ele começou. Continue caminhando. Continue acreditando. Continue fazendo o bem. Continue plantando. Continue orando. Continue confiando. Porque aquilo que hoje parece demora pode ser apenas preparação. E aquilo que hoje parece silêncio pode ser exatamente o momento em que Deus está trabalhando mais profundamente na sua vida. Você não está sozinho. Você não foi esquecido. E o melhor capítulo da sua história ainda pode estar à frente. Que Deus fortaleça seu coração, renove sua esperança e ilumine seu caminho. E quando este novo amanhecer chegar, você entenderá que cada lágrima, cada luta e cada espera tiveram um propósito. Porque Deus nunca desperdiça a dor de quem continua acreditando.